Alguns desafios que eu tenho recebido através de e-mail pelo canal SOS Supervisores. Pessoal, se você tem a sua dúvida e quer compartilhar comigo, nós colocamos muita confidencialidade nessas informações, nós não citamos nomes das pessoas, simplesmente o objetivo do canal é transformar essas oportunidades, essas dificuldades em soluções para você que está me assistindo. Então vamos lá entender um pouco quais são as dificuldades que as pessoas me mandam, né? Existem várias outras, mas essas são algumas básicas e você pode ver que às vezes, mesmo sendo algo mais básico, existe um processo delicado de mudança para que ela realmente tenha sucesso ao seu final. Então vamos lá, pessoal. Algumas mensagens que eu recebi. Ayrton, tenho muitos desafios que são recorrentes. Colaboradores muito antigos na empresa que conhecem os processos há muito tempo. Com isso, acham que dominam a situação. Então essa é uma situação típica dentro de um processo produtivo. Existe uma mescla, algumas empresas têm alguns colaboradores mais antigos, alguns mais novos, então tem sempre aí uma porcentagem de cada tipo de colaboração por tempo de casa. E realmente os colaboradores mais antigos, eles tendem a conhecer mais o processo. Então eu colocaria uma observação importante que quando a gente menciona que eles acham que dominam, realmente eles têm um conhecimento interessante e importante do processo, que é muito bom para o supervisor. Mas você como supervisor, mesmo sendo um supervisor novo na área, você também tem conhecimento. E ninguém tem todo o conhecimento. O conhecimento ele tem que ser somatório. Então o grande desafio do supervisor é como lidar com uma situação em que ele vai fazendo essa somatória sem jogos de ego. Tá? Então é importante, e eu vou te ensinar daqui a pouco, um processo de mudança que possa valorizar o conhecimento das pessoas e não competir com eles. Então essa é a primeira observação. O segundo desafio, dando continuidade a esse, como não tenho muito respaldo da direção, acabo me conflitando com todos e dividindo sozinho a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem. Então tem que tomar cuidado quando a gente fala que não tem respaldo da gerência ou da direção. Então, respaldo nós temos a partir do momento que a gente monta um processo detalhado e vai escalonando aos poucos a nossa dificuldade que a gente enfrenta na área com algum colaborador. Existem alguns passos que o supervisor tem que queimar. Eu já falei um pouco isso em relação à advertência operacional há 2 episódios anteriores, na qual a gente precisa escalonar e depois de algumas tentativas, que faz parte do papel do supervisor, aí sim com um processo totalmente montado, em que a direção vai tendo conhecimento ao longo do tempo, eu não tenho dúvida que você vai ter o respaldo dele. O que não pode é simplesmente de uma hora para outra levar uma situação em que você algumas vezes quer tomar uma atitude mais drástica com o operador, mas não existe uma história de recuperação desse operador. Aí realmente você não vai ter respaldo da sua direção para qualquer tipo de tarefa, porque você não fez ainda a lição básica do processo de correção de comportamento. Tá? E um outro ponto importante, né? Dividindo sozinho a responsabilidade de fazer as coisas acontecerem. Então, o supervisor, assim como qualquer função de liderança, ele toma decisões e ele consegue resultado através das pessoas. Se você é um colaborador individual, se você como supervisor está fazendo as coisas sozinho, você tem que realmente rever alguns comportamentos, rever algumas atitudes para que realmente você trabalhe para delegar as atividades e conseguir o seu resultado através da sua equipe, ok? Então, tome muito cuidado em relação a esse tipo de observação e eu vou te dar algumas dicas aqui que vão te ajudar muito nesse processo de mudança na qual você está tendo dificuldade, que eu tenho certeza que muitos outros colegas devem estar com a mesma dificuldade. Mas alguns outros desafios que eu tenho recebido. Tem uma área sob minha responsabilidade que preciso motivar as pessoas a mudarem de cultura. Então, muito cuidado, pessoal. O que é cultura? Cultura é aquilo que a empresa faz todos os dias. É aquele tipo de comportamento liderado pelas pessoas
que tem uma influência numa área e faz com que aquelas pessoas se comportem daquela maneira e obtenham aquela cultura. Então, cultura é sempre o que a gente faz de modo repetitivo, praticamente todos os dias, porque a política da direção daquela área treinou, educou o pessoal naquela forma de política. Então, cuidado quando você fala em mudar a cultura, se você vai fazer um tipo de mudança que atende à sua liderança também direta, para quem você responde, porque senão, se você não tiver realmente o respaldo dele, você não vai conseguir fazer realmente as mudanças necessárias e mudar a cultura. Então esteja sempre alinhado com o seu superior imediato quando você fala em mudança de cultura, que é praticamente mudança de hábito. Focar mais em organização, limpeza e ter mais compromisso com o trabalho. Então, dando continuação também no parágrafo anterior. Esse supervisor ele quer fazer uma mudança em relação à limpeza, fazendo com que as pessoas talvez tenham mais compromisso. Então, tome cuidado também quando você fala em organização e limpeza. É necessário que você mostre para a pessoa o benefício que ela vai ter numa relação ganha-ganha. Toda vez que a gente quer executar uma mudança, existem alguns esforços a serem feitos. E esses esforços, em termos de resultado final, tem que compensar esses esforços. Então é uma relação ganha-ganha, onde todos da área ganham. Por isso que é um processo um pouco mais trabalhoso, mas dá clareza para quem vai estar envolvido na mudança, o que de fato ele vai ganhar após aqueles esforços que eles deverão fazer durante o processo. Tem um pouco de dificuldade, pois o ambiente de trabalho neste local é um pouco sujo, quente, e as pessoas sempre alegam dificuldades como forma de esquivar de suas responsabilidades. Pessoal, você é o gestor da área. Você tem que deixar muito claro o comportamento que você deseja e fazer todo esse processo junto com as pessoas. Então, uma vez que defina bem o processo na qual você quer executar, por exemplo, limpeza e organização, independente se o ambiente é quente, sujo, showroom ou no meio de areia, por exemplo, uma fundição, é muito saudável e pertinente você investir nessa mudança fazendo junto com as pessoas, ok? Então, esse é o tipo de comentário, é o tipo de e-mail que eu recebo, e eu não tenho dúvida, como já comentei, que tem muitas pessoas que têm dificuldades similares. Eu vou dizer já para você como lidar com essa situação de maneira assertiva.